Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre os indicadores macroeconômicos americanos. E hoje a gente vai falar sobre o gasto do consumidor e a renda pessoal disponível, Consumer Spending, Disposable Income. Esses dois indicadores, eles são interessantes de serem analisados conjuntamente. Por quê? Porque é a renda disponível que vai estar sustentando o gasto do consumidor. Se em algum momento a gente tiver um descasamento, né, provavelmente significa que o consumidor está ficando mais endividado. Se ele não tem renda e está crescendo o consumo, está tomando dinheiro emprestado. Bom, a renda disponível, ela não vai ser só salários, tá? É todo o rendimento que o consumidor ele vai estar recebendo. Pode ser um programa de transferência governamental, trazendo a nossa realidade, um Bolsa Família, né? Lá, Seguridade Social, Social Security, essas transferências, como se fosse um INSS, também ticket de refeições, ticket de transporte, isso faz parte da renda disponível também. Dividendos, tá? Então, é toda a renda que está disponível para o consumidor. E o gasto do consumidor, ele, é, ele procura fazer um apanhado, né, bem abrangente do que e aonde o consumidor ele está gastando, né? Não, um pouco diferente de vendas no varejo, que é mais setorial. Ó, a venda é o gasto, é o consumo na compra no mercado varejista, mas o consumer spending pode ser com seguro, pode ser com saúde, que não faz parte de varejo, pode ser medical care, que é os cuidados pessoais, enfim, né? E ali todo o gasto é do consumidor e não só do varejo. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, as análises, elas são feitas geralmente comparando e entendendo esses dois indicadores, o que está financiando o consumo, se está sustentável. Isso é importante, tá? Um descasamento entre os dois indicadores pode sinalizar alguma direção macroeconômica ou o final, né, de um movimento. Enfim, os dois indicadores vão estar sendo divulgados pelo Bureau of Economic Analysis, o BEA, que também divulga o PIB. Inclusive, quando é divulgado o PIB, a gente também tem a divulgação desses dois indicadores. É tudo junto, tá? Mas vamos lá. Então, tem que ficar esperto no dia que vai divulgar. O PIB ele faz mais preço no mercado, mas a gente pode dizer que a renda disponível, os gastos do consumidor também são importantes e deve ter uma atenção tanto dos traders como investidores e analistas. O que é o indicador gasto do consumidor, consumer spending? As despesas de consumo pessoal, personal consumption expenditure, PCE. A gente ouve falar, né? Vai sair o PCE, que é a inflação, o índice de inflação que o Fed mais observa nas suas decisões de política monetária. Esse PCE tem a ver, então, com as despesas de consumo pessoal. Então, seria o índice de preço de consumo das despesas de consumo pessoal. Ele também é divulgado junto com esse relatório.
Enfim, as despesas de consumo pessoal são fundamentais na economia dos Estados Unidos, representando cerca de 2/3 dos gastos domésticos e desempenhando um papel significativo no PIB. O Bureau of Economic Analysis, BEA, uma agência do governo dos Estados Unidos, compila esses dados para medir mudanças ao longo do tempo, oferecendo um indicador essencial da força econômica. O BEA mensalmente, então, esse relatório, onde a gente vai ter os gastos do consumidor, renda pessoal disponível, PIB, PCI, ele, ele é divulgado mensalmente. Acabou de ter divulgação final de mês, tá? Divulga estatísticas de gastos, renda no relatório de despesa pessoal, de renda pessoal e despesas, incluindo o índice de preço das despesas de consumo pessoal, que é o PCI, é o PCI Price Index, que é o nosso índice de inflação ali no mercado, e o Fed olha tanto, que destaca tendências inflacionárias e fornece uma visão sobre a dinâmica de preços. Embora emita o relatório mensal mencionado, detalhes adicionais são fornecidos anualmente. Beleza. O PCI desempenha um papel crucial como indicador econômico líder, proporcionando insights sobre hábitos de compra e níveis de poupança. Lembra lá que a gente falou agora há pouco, esse gasto do consumidor, ele está sendo financiado pela renda pessoal disponível ou está tendo uma despoupança para o consumidor, ele está diminuindo sua poupança para estar gastando. Né? E também se abre o número da renda pessoal disponível para ver se é transferências governamentais, se não é. Esses números são todos analisados, é, olhando por dentro, certo? Para chegar a conclusões, a direções macroeconômicas. Agora, no mercado, mais uma vez, é trader, vai olhar o que é esperado, o que saiu, tem aquela decisão rápida. Mas para um entendimento maior, quero fazer uma posição em algum ativo, apostar numa baixa, numa alta de juros, apostar na economia americana, tentar perceber se vem uma crise, se o gasto está sustentável, se não está, se está se alavancando demais. São observações de prazo mais longo. Mas lá na frente a gente acaba acertando o cenário, escolhendo talvez uma alocação de carteira ou veículos para aproveitar esse cenário, se torna bem interessante. Os bancos, as posições de bancos, de fundos grandes, são muito fundos macros, né? Porque a gente tem os fundos quantitativos, que tem muita matemática, mas os fundos macros, eles basicamente eles vão acompanhando isso até chegar a uma conclusão do cenário mais provável, se é de recessão, né? Se é de inflação, se é de expansão da economia, se está saindo de recessão, muito baseado nessas análises. Então, são mais indicadores para estar apontando a direção das economias, das forças das economias. O PCI desempenha um papel crucial, falamos aqui, né? Níveis de poupança. Isso é importante, de nível de poupança, que tem a ver com endividamento e consumo sustentável. Esses dados são vitais para economistas e analistas projetarem gastos futuros e anteciparem o crescimento econômico. Desde 2012, o BEA relata o PCE, PCI, em dólares correntes, incluindo no relatório mensal de renda pessoal e despesa. Essa medida é composta por três partes: renda pessoal, refletindo os ganhos dos consumidores; renda pessoal disponível, qual seria a diferença? Renda pessoal é aquela que eu recebo, e renda pessoal disponível é aquela que está disponível para eu gastar. Eu tenho uma renda, tenho que pagar imposto, essa parte do imposto não está disponível para o consumo. Né? Então, aqui a renda pessoal disponível vai ter muito a ver com o imposto pago. E, mais uma vez, ganhos do consumidor, pode ser dividendo, pode ser transferências, enfim, tudo que
esteja gerando renda. Salários é uma das coisas. Representando a renda após impostos, né, eu acabei de explicar, e os próprios gastos do consumidor. Os números anteriores de PCI são sujeitos à revisão anual. Esses indicadores, na maior parte das vezes, eles saem e depois tem as revisões, que podem mexer com o mercado. Recentemente tivemos uma do CPI, que é a inflação ao consumidor americano, o Consumer Price Index, se mexeu no mercado Forex de maneira bem violenta. Eu sei porque eu estava operando e foi contra mim, e, na verdade, eu devolvi o meu ganho e estava com o meu stop lá posicionado. Foi tranquilo, mas eu me surpreendi, não sabia que ia ter essa divulgação de revisão. E acabou sendo uma revisão de um CPI, se não me engano, mais baixo. Aí o ouro subiu, prata subiu, eu estava posicionado num desses detalhes. Então, realmente fez preço. Tá? Então, são sujeitos à revisão, o que pode resultar em medições diferentes ao longo de períodos prolongados. Alguns observadores consideram isso como uma dificuldade em avaliar com precisão as despesas de consumo pessoal. Aí eu coloquei aqui uma observação: os gastos do consumidor ou despesas de consumo pessoal, o PCI, não é aqui o indicador de inflação PCI. Tá? O indicador de inflação ele vai ser baseado nesses gastos e nessas despesas do consumidor. Mas ele é um índice de preço. E esse, sim, é o índice de inflação lá que o FED está olhando. São o valor dos bens e serviços adquiridos por ou em nome de residentes dos Estados Unidos. A nível nacional, o BEA publica estimativas anuais, trimestrais e mensais dos gastos do consumidor. Mês a mês está saindo, a gente tem que olhar. Especificamente, as categorias representadas nos dados de despesa de consumo pessoal incluem o seguinte: bens duráveis, bens não duráveis, serviços. Então, quando a gente fala assim de bens duráveis e bens não duráveis, tem muito a ver com o varejo, né? Veículos motorizados, mobiliário, equipamentos domésticos duráveis, bens recreativos e veículos e outros bens duráveis. Bens não duráveis, alimentos, bebidas adquiridos para consumo fora do local, roupa, calçado, gasolina e outros bens de energia. Serviços, moradia, aí não tem a ver com varejo, então quando a gente fala de consumer spending, gasto do consumidor em vendas no varejo, basicamente, isso é uma diferença. Que um só tem a ver com o varejo, o outro é gasto global, digamos assim. Serviços públicos, cuidados com saúde, serviços de transporte, aí não tem a ver com varejo, mas está pegando muita condução. Pensar que na nossa realidade, um ônibus, um metrô, né? Serviços recreativos, serviços de alimentação e hospedagem. Acho que a hospedagem não entra no varejo, vendas no varejo, serviços financeiros e seguros, não tem a ver com varejo. Então, é um índice bem abrangente, por isso o FED gosta de estar vendo como que variou esses preços dessa cesta de itens, né, que calcula aí o PCE, que é a despesa do consumidor, e essa variação é um número, então, que ele observa bastante. E o mercado, óbvio, vai estar olhando, porque o FED olha e toma decisões de política monetária. O CPI, ele também é bastante observado e, às vezes, eu acho que tem até mais preços no mercado, até mexe mais com o mercado, mas isso vai depender muito de como saiu o índice, se foi muito longe, acima ou abaixo das expectativas. Até o PPI pode mexer, recentemente mexeu bem. Esses índices de inflação, eles têm muita influência nos preços, principalmente no curto prazo, para aquele cara que faz day trade. O BEA mede os gastos do consumidor para a nação e divide por estado. A gente tem aquelas estatísticas todas, né, de qual estado que está consumindo o quê, inclusive aonde que o consumidor americano está gastando sua renda, se é mais em alimentos, se é muito em serviços de saúde, né?
Cuidados com a saúde têm um peso muito grande nos Estados Unidos. Eles fazem essas estatísticas todas. Os Estados Unidos é o país das estatísticas. Então, aí acrescentei, nesse mesmo relatório, o BA também divulga o PIB dos Estados Unidos, tá? Na mesma oportunidade, em que divulga a renda pessoal disponível e os gastos do consumidor. E falando rapidinho de PIB, né? Deixa que o pessoal sabe, mas o PIB de um país é uma medida que quantifica o valor total de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras desse país durante um determinado período de tempo. Produto exportado, Brasil, vai exportar o minério. Produziu aqui, faz parte do PIB, certo? Importou, não vai fazer parte do PIB porque não foi produzido aqui. E o PIB é geralmente divulgado um período de tempo de um ano, mas a gente tem divulgações, enfim, em prazos menores, trimestral. Tá? O PIB é frequentemente usado como um indicador-chave da saúde econômica de um país e é dividido em diferentes categorias, como consumo, investimento, gastos governamentais, exportações líquidas. Então, se olha o PIB, às vezes, por óticas diferentes, né? Ótica da oferta, ótica da demanda. Quando a gente for ver PIB, a gente dá uma atenção especial para isso. E por que o gasto consumidor é importante? Ele fornece uma visão de como a economia está se saindo. Relata gastos agregados, né, então, dos consumidores em geral, em uma ampla variedade de bens e serviços. Alterações nos gastos podem indicar uma economia em crescimento ou dificuldades econômicas para os domicílios. Entender e rastrear o PCE é essencial, pois esses dados fornecem insights valiosos sobre a demanda por produtos e serviços, influenciando decisões de contratação e investimento. Sim, os grandes empresários eles olham, né, os gastos dos consumidores. Geralmente tem um departamento de macroeconomia. E nos fundos, bancos, com certeza, isso é acompanhado. Tá? E mais uma vez aqui, acompanhado tanto o índice de inflação, como aqui é realmente apenas os gastos do consumidor. Além disso, o BEA utiliza esses dados para calcular o índice de preço das despesas de consumo pessoal, medida de inflação preferida do FED. Já falamos. O Banco Central Americano, reforçando ainda mais a importância do monitoramento e medição contínua das PCIs na análise econômica, ou seja, dos gastos do consumidor, das despesas, por isso que está isso aqui. Diferença entre as despesas pessoais e vendas do varejo. Basicamente, falei, mas vamos dar uma lida aqui para reforçar. As despesas de consumo pessoal e as vendas no varejo são duas métricas distintas, embora ambas estejam relacionadas ao consumidor. As despesas de consumo pessoal, as PCIs, é uma medida abrangente que inclui gastos não apenas de bens de varejo, mas também de serviços, como cuidados de saúde, moradia e lazer. Por outro lado, as vendas no varejo se concentram especificamente na receita gerada pela venda de bens diretamente, vendas de bens diretamente aos consumidores em estabelecimentos de varejo. Enquanto a PSI fornece uma visão mais abrangente dos padrões de consumo. As vendas no varejo oferecem uma perspectiva específica sobre a performance do setor de varejo e em termos de receitas. Disposable income, renda disponível. O que é? A renda disponível, também conhecida como renda pessoal disponível, DPI, é a quantidade de dinheiro que um indivíduo ou família tem para gastar ou economizar após a dedução do imposto de renda. Por isso que é disponível, não só a renda pessoal.
A nível macro, o rendimento pessoal disponível é monitorado de perto como um dos principais indicadores econômicos utilizados para avaliar o estado geral da economia. A renda disponível é a renda líquida, que a gente falou, né? É o valor que sobra após os impostos. A renda discricionária é o valor de renda líquida restante após todas as necessidades serem atendidas. O que é isso? Tem coisas que a gente tem que fazer, né? Tem a ver também com o consumo discricionário, é aquele extra, digamos. Viagem se sobrou, mas primeiro eu como, digamos. Né? Os economistas pagam os planos de saúde, agora se eu quiser comprar um móvel para minha casa, isso é um gasto discricionário. Tá? Inclusive, estou operando bolsa, consumo cíclico e não cíclico. O cíclico tem a ver com o discricionário, o consumo discricionário. Os economistas monitoram esses números a um nível macro para ver como os consumidores poupam, gastam e contraem empréstimos. Isso aí, voltando lá ao início do vídeo, esse acompanhamento, o que está financiando os gastos, se é sustentável, se não é sustentável, se está havendo poupança, se não está havendo poupança, às vezes muita poupança é, gera um desaquecimento econômico mais à frente, com um excesso. Aí, olha só como é interessante, isso pode ter a ver com o quê? Com a confiança do consumidor, que é o outro indicador. O cara não vai gastar, vai diminuir o gasto dele pessoal, vai aumentar a poupança, porque ele está pessimista para frente. Então, os economistas monitoram esses números a um nível macro para ver como os consumidores poupam, gastam e contraem empréstimo. Abrigo, alimentação e dívidas geralmente são pagos com renda disponível. Por que é importante? A renda disponível desempenha um fator crítico na economia atual. Determina quanto os consumidores gastam, quanto as empresas ganham e quantas pessoas poupam. Por extensão, provoca ou impacta a procura de consumidores por bens, a produção, a distribuição e o bem-estar da economia. Podemos dizer que o consumo é função de renda disponível. A gente falou no início. Desta forma, ao se analisar as projeções de gasto dos consumidores, é importante acompanhar também a renda disponível para saber se o nível de consumo é sustentável. Deixa eu dar uma avançada aqui. Nesse gráfico, então, 2023, temos um gráfico aonde está em inglês, tá? A barrinha azul é a renda pessoal disponível, líquido de impostos, pago pelos consumidores. Os gastos são as barras que meio que laranja, né? E a linha preta é a poupança. Vê que ela caiu um pouquinho, né? Ele para baixo, aí fica claro, ó, o gasto aumentando em relação à renda disponível. Tá sempre subindo mais do que a renda disponível. Isso significa provavelmente o quê? Aumento, diminuição de poupança e aumento de endividamento. Então, olha que legal, a gente está começando a ver a economia americana, pode ver a brasileira ou outros países, e vai percebendo, caraca, os caras estão se alavancando. E a gente vai ver mais coisas. Deixa eu ver se eu trago para cá. Esses dois gráficos. É, Então, aqui até 2010, elas vêm andando bem juntinhas, né? A renda disponível em roxo, o consumo acompanhando, e durante a pandemia, aqui, olha aqui o que acontece, ó.
renda real, tirando as transferências. Está abaixo da tendência. E ela está aqui, a renda pessoal. Em verde, a gente tem a renda pessoal, tirando as transferências, tá? Em azul também. Na pandemia, a renda pessoal disponível, ela, tirando as transferências, ela cai. Faz assim, valezinho, né? Quando tem o número cheio, vai para cima. Tá vendo aqui, ó? Na verdade, o que foi essa diferença? Foram transferências, foram ajudas, pacotes, né? Que o governo dos Estados Unidos fez, o nosso governo também fez, para o pessoal não estava trabalhando durante a pandemia, como é que vai viver, né? Teve que ter transferências. Aí a renda pessoal aumentou. Por isso tem essa disparidade aqui. A pandemia, ela marcou bastante coisa, né? É até interessante estudar esse período. E renda pessoal, excluindo transferências em azul, e acho que é dólar de 2012, que é só uma mudança. Mas a gente pode comparar a azul com essa marronzinha aqui, ó. Personal income, renda pessoal, tá? Então, a gente vê aqui que as transferências, as ajudas governamentais foram bem atuantes durante o que? 2020. Os gastos nominais estão caindo, enquanto nominal consumo spending slow, então diminuindo, enquanto o real ficou negativo. Foi 2012. Enfim, eles fazem essa comparação aí também do gasto real e o gasto nominal. Ou seja, está gastando, é, a- corrigindo o preço, está gastando menos, né? Negativo aqui, 0,4. E o nominal está positivo ainda em 0,12. Mas na hora que desconta a inflação, na verdade, acabou gastando menos, né? O consumidor americano. Vamos avançar. Quero mostrar esse gráfico também. O que a gente tem? Em azul, o consumo vem subindo desde 1970, aqui até um pouco mais de 2010. Não estou fazendo a análise atual, eu só quero mostrar um exemplo de como a gente pode estar, como se analisa essas coisas, né? Aí, olha, a poupança, vamos reparar, então o consumo em azul subindo. O que está financiando aqui? Ó? A gente vê que a poupança caindo. Então, a poupança veio de 85 até 2000, o consumidor americano veio tendo uma despoupança. Depois, ela sobe, a poupança melhora. Isso provavelmente tem a ver com a crise de 2008, porque aqui é 2010, como eu falei. Se você está pessimista para o futuro, você vai poupar. Se você está otimista, você gasta. E mais, se você está otimista, você toma crédito, que é o verde, são os empréstimos. Então, um gasto financiado pelo aumento dos empréstimos e uma despoupança, financiando o aumento do gasto. Isso aqui é o percentual, né? Seu consumidor americano, ali em 2005, estava alavancado em mais de 200 vezes.
é, uma despoupança grande até, uma relação aqui da taxa de poupança com empréstimos em relação ao PIB. E essa é o consumo percentual do PIB. Bom, a gente vê então que o consumidor americano ele estava então tomando empréstimo, fazendo uma despoupança, gastando para caramba, porque lá eles são bem alavancados. Veio uma crise de 2008. O que ocorre? Ó? As condições de crédito foi uma crise mega, elas apertam, então o crédito já cai. Às vezes não é nem porque o cara não quer tomar crédito, é porque os bancos dificultam. E provocou um ajuste aqui, uma subida na poupança. O gasto se manteve, né? Mas provavelmente aqui financiado por poupança. Mas acho que aqui fica bem clara a alavancagem do consumidor americano. Crédito financiando aí tudo. Aqui é o relatório, quando sai, a gente tem, então, vários números que o BEA vai estar divulgando. Vamos puxar. Gastos do consumidor, consumo real, né? Real Consumer Spending, preços do PCI, esse não é o dado de inflação, acho que o dado de inflação sai um dia depois. Aí, mercado de trabalho é outro indicador. Balança comercial também não tem a ver. PIB, preços do índice de preços do PIB é divulgado, ó, PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre. Então, tudo aqui é divulgado pelo BEA nesse relatório. Núcleo de pedidos de bens duráveis. Esse é mercado de trabalho, já não é BEA. Só é aquela bateria de indicadores. Núcleo de preços do PCI. Esse é importante. Núcleo, a gente já tira os itens mais voláteis da inflação, energia e alimentação. Do PCI é a cesta de itens lá que compõem os gastos, o cálculo dos gastos do consumidor. Pode até ver aqui. Cheguei a colocar. Então, aí anual, anualizado, o PCI que mensal, o mercado vai estar olhando muito para o mensal, porque é o da margens, né? Se esse mês subiu ou caiu. O, o anual ele conta também, mas ele está trazendo todos os outros dados que já saíram. Gastos pessoais, consumo spend, gastos pessoais real descontando a inflação, e aqui em inglês, tá? Ah, saiu o consumer spending, é esse indicador. Falamos aqui da renda pessoal disponível, DPI, Disposable Personal Income. Vamos então dar uma olhada no site do BEA. No relatório, tá? Renda pessoal, renda disponível subiu, mas o gasto real, descontando a inflação com bens e serviços, caiu. Ou seja, perda de poder de compra, né? A renda subiu, mas o gasto ali caiu. Na verdade, o real, talvez o nominal, não.
cara está comprando, mas descontando a inflação, está consumindo até menos. Aí aqui um exemplo de um relatório. Considere o relatório de receitas e despesas pessoais do BA para fevereiro de 2023. Isso tem um ano desde que eu estou gravando. A renda pessoal aumentou 72,9 bilhões, as despesas de consumo aumentaram 0,2. O índice de preço do PCE aumentou 0,3%, excluindo alimentos e energia, que aí vai ser o núcleo, ele aumentou 0,3 também. A renda pessoal disponível aumentou 0,2 em fevereiro. O PCE real diminuiu 0,1. Eu te leio aqui, né? Bens e serviços diminuíram 0,1% cada. A renda pessoal real, menos pagamentos de transferência, ficou estável. Isso aqui também é interessante, o que é transferência, o que não é. Para a gente que vai estar operando, não. Para quem está querendo analisar a economia americana no prazo mais longo, sim. Então, aqui é o Bureau of Economic Analysis, o site, tá? Departamento do Estado de Comércio dos Estados Unidos, e vários dados que ele divulga. A gente tem a última divulgação da renda pessoal e gastos, janeiro de 2024. Na verdade, essa saiu em fevereiro. E aqui a gente vai ter então, aquele gráfico com as barrinhas, né? Que a gente está falando, acompanhamento da poupança como percentual da renda disponível, 4%, um pouco menos. Gastos como variação do período prévio. Renda pessoal disponível em azul, como variação do período prévio. A gente vê que o gasto aumentou bastante, depois começou a igualar um pouco. Então, nessa mesma oportunidade, é divulgada aí os indicadores econômicos principais. O Gross Domestic Product é o PIB. Aí vai ter toda a explicação, é só traduzir, quem quiser. Quero acompanhar mais de perto, né? Quarto trimestre do ano de 23, vai estar mostrando aqui o PIB. Caiu bem em 2022, a volta da pandemia. Aí ele vai explicar tudo aqui, acho que vai fugir um pouco do que a gente quer. Renda pessoal, personal income. E esse número que é divulgado, né? Renda pessoal, em dólares correntes, aqui, subiu 1%. Deixa eu pontuar aqui. A gente vê que setembro, 0,4, outubro, 0,2, novembro, 0,3, dezembro, 0,3. Aí, em janeiro, a renda pessoal disponível, a renda disponível, né? Não, a renda pessoal disponível, tem que tirar os impostos, ela subiu um outro patamar, né? 0,1% e não 0,4, 2, 3. Isso foi o quê? Transferências, né? Transferências governamentais, que pode não continuar para frente. Agora sim, a renda pessoal disponível. Esposa. Eu só estou mostrando no site, tá? Não precisa ir aqui a fundo. Então, a gente tem em dólares correntes, constantes, e em dólar de 2017, 0 a 0. Depois, os gastos do consumidor aqui, né? Em dólares correntes, deu uma quedinha. Olha só, subiu, que caiu, subiu, subiu e pimba, veio para baixo. Isso mexeu com o mercado, viu? Quem está acompanhando, né? Vai ver que isso mexeu com o mercado.
a gente teve mais chance do Fed, então, tá iniciando a baixa de taxa a baixa dos juros em junho, o ouro subiu nesse evento. Vou ver até se eu tenho aqui para mostrar. Agora sim, ó, o Price Index, agora sim o PCE que o mercado olha, e o PCE excluindo Food and Energy, né? Alimentos e combustível. Ele deu uma subida, mas está vindo junto, o mercado estava esperando, tem outros detalhes por dentro, alguns preços cedendo, algumas direções para baixo. Aqui é o núcleo, tá? Quando a gente exclui esses itens mais voláteis do PCE. E me parece que é anualizado. 2,4, vem reduzindo, né? PCE, Percentage Change from Month 1 year ago. Mudança percentual from month 1 year ago. Por mês, né? De um ano atrás. Acho que comparando ano a ano, tá? Janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro. A gente vê, então, que o PCI vem caindo, 3,4, 3, 2,7, 2,6, 2,4. O Fed ele quer no 2%. Agora, o núcleo, porque o que caiu muito em outros indicadores a gente viu foi a energia, principalmente, né? Comida, energia, o preço da gasolina, enfim. Mas está cedendo, né? Em setembro estava 3,6, 3,4, 3,2, 2,9, 2,8, o Fed quer ali no 2. O mercado fica monitorando isso e ajustando os preços, né? Fica ajustando os preços, fazendo isso. O ouro vai ser precificado, o euro, e está cedendo. Então, você pode cair juros. Você pode cair juros, o dólar tende a ficar depreciado um pouco, o euro vai valorizar um pouquinho do que estava. Aí, quando é moeda contra moeda, também tem a economia europeia, né? Para a gente ver o euro. Então, se lá tiver um ritmo mais acelerado de queda de juros, antes, isso vai influenciar, e aí o euro tem que comparar um com o outro, não é só os Estados Unidos. Já o ouro não, né? Porque o ouro ele, é- ele não dá nenhuma remuneração. Então, acho que ele pega isso mais limpo, inclusive. Não existe a economia do ouro. Então, a gente teve esse relatório, foi recentemente divulgado, tá? Dada aqui a data que eu estou gravando, foi o de janeiro, falei fevereiro, ele foi divulgado em fevereiro, sim, né? Tinha falado, acho que achava que era de fevereiro, está começando março, mas foi um relatório divulgado no final de fevereiro, dia 29, em relação a janeiro. Beleza. Aí a gente viu aqui a renda pessoal, acabei de marcar, tinha subido, expliquei que esse 1% teve a ver com transferências, o consumo e gastos pessoais, aqui em dólares correntes, você viu que foi um número fraco, né? 0,7, 0,1, 0,4. Aí tivemos 0,7 e 0,02. Foi então no dia 29, estou puxando o gráfico do ouro, esses números mostraram uma economia mais fraca. Uma economia mais fraca faz com que a chance de queda de juros aumente. E como o não distribui renda, né? Você não recebe juros nos Estados Unidos caindo os juros, principalmente os juros reais, essa diferença entre carregar ouro e não receber nada e estar aplicado em dólar, ela vai diminuindo, a gente chama desse spread.
Olha o que aconteceu com o ouro. Aí, ó. Olha a pancada que ele fez para cima. Isso é um gráfico de 30 minutos. E começou exatamente na divulgação do relatório. Depois, em março, 1º de março, subiu mais. Aquela divulgação foi dia 29. E no dia 30 a gente teve mais uma divulgação. Se eu não me engano, foi o PCI, que foi o índice de preços, né? Aqui embaixo foi o gasto dos consumidores. Então, foi exatamente esse indicador que a gente está vendo. E o que são os gastos dos consumidores? Né? São as PCIs: Personal Consumption Expenditure. E aqui, ó, é o PCI de um índice Price Index, que é aquele PCI que o mercado olha, índice de inflação. Ele não vem ali abaixo, tá? Mas tiveram algumas, abrindo o número, algumas indicações de que estaria cedendo, esses índices que estavam mais pressionados. E agora, no dia de hoje, que eu estou gravando, é uma continuação, é um movimento macro, né? Ele deu um movimento aí mais forte e o ouro respondeu bem, exatamente por talvez os juros reais nos Estados Unidos, baixar juros nos Estados Unidos, ou juros reais. Eu acho que o ouro, no longo prazo, tem muito a ver com os juros reais. Tá? Já o euro, como tem que ver a economia da Europa, que está bem fragilizada, até mais do que os Estados Unidos, a gente tem um movimento para cima do dia 29, mas volta depois. Né? Por quê? Porque pode ser que o euro também esteja pagando menos numa aplicação. Já o ouro, não. O ouro ele já foi embora, né? Teve uma resposta melhor. Juros na zona do euro está ali prontinho para ser reduzido. Os bancos centrais eles atuam muito em conjunto, né? Principalmente Europa e Estados Unidos. Isso não impede que um baixe antes que o outro. A inflação que a gente viu teve um caráter mundial, né? Por causa da pandemia. Tudo isso que a gente está vendo, 2024 agora, é reflexo de 2020. Olha só como a história é longa, né? Já conversou em outros indicadores sobre o que ocasionou essa inflação. Mas a gente vê, quando divulga o número, no dia 29, tem uma movimentação do dólar para baixo. Depois ele volta. Agora ele está até para cima. Oh, desculpa, é o contrário. É o euro se valorizando. No dia 29, a gente teve um movimento para cá. Foi para cima, foi para, se não me engano, foi aqui. Tá? O euro vai lá para cima, quando divulga os gastos do consumidor e depois volta. Já o ouro, ele foi direto. A explicação é essa, né? Tem que ver a economia europeia também. Por exemplo, o ien, dólar e ien, teve uma movimentação aqui. O dólar caiu, provavelmente pelo número mais fraco. Não vou conseguir dizer se foi nesse movimento ou nesse, na divulgação. Talvez tenha sido no primeiro, por causa do horário. Não, é por aqui. Talvez tenha sido nesse aqui, esse aqui, por causa do horário. Então, a gente tem essa queda e depois ele volta. Por quê? Juros no Japão muito baixo, controlado pelo governo japonês, até para poder incentivar o consumo, porque o Japão vem arrastando uma recessão aí mais longa. Ah, mas a bolsa japonesa está subindo. Por quê? Por causa da depreciação
da moeda japonesa. Tem muitas exportadoras na bolsa japonesa. Então, a moeda mais fraca faz essas ações subirem. É a mesma coisa que a gente pegar um dólar disparando, as nossas empresas exportadoras, talvez Embraer, Vale, Suzano, se beneficiem. E aqui a gente tem uma subida forte do IEM. Mas o ouro, ele respondeu lindamente os indicadores, já arrancando para cima. Até ver o gráfico diário. Olha lá, olha a subida, está prestes a romper ali uma máxima, bem, seu gráfico diário bem longo. Tem uma máxima aqui que voltou, e agora está indo lá para cima de novo, canto semanal. E esse movimento, esse último movimento, essas três barras, tem a ver, essas três, não, a última barra, né? Vamos botar no diário. Esses 2 dias mais fortes, eles foram resultados desses indicadores que foram divulgados pelo BEA, que foi a renda disponível, aí o gasto dos consumidores, especificamente, e depois o PCI, Price Index. Então, olha a importância para o Forex, tá acompanhando. Para a gente terminar, dá uma olhadinha aqui na renda pessoal. Um detalhezinho. Pode-se abrir os dados de renda pessoal disponível, tá, em inglês, né? Renda pessoal em disposição, né? E sua decomposição aqui. Aí, salários, indústria privada, governo, né? Ele vai estar abrindo os dados. Receita vindo de assets, de ativos que as pessoas carregam, renda vinda de aluguéis, destrincha em agrícola, não agrícola, renda de propriedade, né? Então, é só para mostrar aqui o destrinchamento da onde pode vir essa renda pessoal, para mostrar que não é só salário, a gente já comentou, mas tem aí como ver, como abrir os dados, ok? Então, fechamos aqui o vídeo. Consumer Spend e Disposable Income, gastos do consumidor e renda pessoal disponível. Lembrando que é divulgado o PCE, o índice do PCE, saiu um dia depois, PIB, tá? Então, um dia com bastante informação para mexer com o mercado. A gente viu ali como o ouro respondeu. Beleza? Então, a gente se vê aí no próximo indicador.